Boa tarde a todos, boa tarde aos organizadores. Quero agradecer muito ao convite. Eu posso iniciar ou vai ter aqui o... Bom, toda a história do Vive e Deixe Viver se resume efetivamente numa visão de um fortalecimento do voluntariado menos assistencialista e mais profissional. Quando eu falo isso, foi através de uma experiência. Mas a primeira experiência, de fato, de entender o quanto a gente pode impactar pessoas, foi quando eu fui recebido, quando tinha 17 anos, na agência McCann Erickson. Fui fazer uma entrevista e o diretor de marketing, o Willi Kautz, disse para mim o seguinte: olha, você gosta de criação, você faz desenho muito bem, mas você vai trabalhar na mídia. E aí eu fiquei, tá bom. E não se atreva a utilizar a mídia como trampolim para a criação. Tá bom. E onde que eu vou trabalhar? No check-in. Eu já me imaginei por detrás de uma mesa preenchendo um monte de check-in para fazer pagamento. Na verdade, era checar exatamente todas as comunicações que a agência comprava e efetivamente colocava no ar. Então eu via Coca-Cola GM, Coca-Cola... Gente, era um pacto violento na cabeça das pessoas. E foi nessa visão de impactar ou entender que eu fui perpassando a minha vida dentro desse conceito, impactar pessoas. Eu, depois de lançar a MTV, participar da equipe, eu fui morar nos Estados Unidos. E, para melhorar o meu inglês, eu fui impactado por velhinhos da melhor categoria. Uma organização chamada English in Action, que eram idosos que doavam parte do seu tempo conversando com estrangeiros para melhorar o inglês. Uma dessas velhinhas virou e fez assim para mim: você quer impactar mais pessoas? Então, aqui a gente está conversando, vá ler para as pessoas. E aí eu fui me alistar num hospital chamado St. Vincent. E esse hospital definitivamente mostrou para mim também o que era treinar e capacitar pessoas. Quando a gente fala de impactar, eu vivenciei exatamente a época que a gente anunciava nesses meios de comunicação. E era fácil? Fácil. Mas tudo tinha que ser feito na unha, né? Não tinha nem pesquisa, nem instrumentos desenvolvidos. A comunicação cresce, né? Lara colocou, e uma mídia não substitui a outra nunca. A gente só vai agregando, 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 e o ser humano efetivamente deixa de ser humano, porque sai correndo atrás de muitas informações que muitas vezes não é relevante para a vida dele. O que acontece é que nessa vivência de empresas, eu acabei fazendo o triado, as três partes, virei cliente, fui veículo de comunicação, agência de propaganda, mas o fascínio, de fato, foi entender, nos Estados Unidos, o que era ser um voluntário que poderia modificar a história. No Brasil, em 2001, foi feita uma pesquisa onde mostrou efetivamente que nós, brasileiros, somos 15% de pessoas comprometidas com a causa e 85% de pessoas que desejam fazer alguma coisa, mas não sabem o quê. Começa, para, e aí a gente não tem indicadores, não tem função, e o voluntário, cada vez que eu apresento o meu projeto, ainda para empresas, é assim: o seu trabalho é voluntário? Então vem aquela expressão que muitas vezes parece que o voluntário não faz. Em 92, retornei para o Brasil a convite da Rede Globo de televisão, mas senti a necessidade, de fato, de desenvolver uma ação organizada. De 92 a 97, dentro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, eu colaborava com as crianças doentes, dando brinquedo, ajudando no leite, que era uma necessidade maior, mas nunca tinha entrado dentro do Emílio Ribas, até porque tinha um rótulo, né? Quem entra lá não sai. E muitas vezes os próprios funcionários, né, na pesquisa que nós realizamos agora, sofrem preconceito e muitas vezes não falam para a família que trabalham num hospital de doenças infecto-contagiosas. E foi dentro desse hospital que eu vislumbrei a possibilidade, e aí pesquisando, conversando com o gestor, de levar um pouco mais de cultura e educação. Porque naquele período nem escola, nem classe hospitalar existia dentro do hospital, e nem brinquedoteca, que é lei, né, política pública a partir de 2005. Nessa possibilidade de encontros, eu falei, eu precisava de um espaço para colocar um acervo de livros. Ele falou: lá no quarto andar tem um expurgo, que ninguém usa, de repente você pode criar ali seu mini acervo. Então o Viva nasce num expurgo, dentro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
nesse universo, entrar dentro de um hospital onde as pessoas mal se cumprimentam, mal se falam, mal se conversam, mal se olham, foi uma sensação assim, falei, pô, nós estamos num terreno aqui que dá para trabalhar todos os ferramentais possíveis e imaginários que durante a minha vida eu coletei. E o que mais me deixou traumatizado nessa época é que existia um desenvolvimento lá, 96, 97, a organização Brahma Kumaris desenvolveu, com assento consultivo na ONU, desenvolveu uma pesquisa mundial sobre vivendo valores na educação. E me chamou a atenção porque eu fiz parte dessa pesquisa. E essa pesquisa mostrou assim, grandes possibilidades, de fato, da gente reverenciar e falar e fortalecer valores humanos. E dentro do hospital, o que eu senti foi exatamente a mesma sensação de um comercial que me chamou a atenção na época, apresentado pela Cristina Carvalho Pinto em uma das suas palestras. Eu falei, é isso aí. Eu acho que a educação ou os valores são na família que tem que nascer. E esse comercial me fez parar um pouquinho para refletir o quanto a gente impacta, de uma certa forma, negativamente, muitas pessoas. Por favor. What the? Darling, you all right? Skateboard. Look what you've done! You could have killed your mother! Now go to your room! Now! Are you all right, darling? No. Just take it easy. My What is it? Your back is it? Try not to move. Pois é, ela só quer uma máquina de lavar, né? Mas aí a criança precisa sofrer todos esses... Então a gente vi isso, mas a vida real dentro da saúde, lidando com crianças, o que a gente mais vê é crianças, de fato, que sofrem transtornos através da violência familiar. Uma pequena história, eu entrei dentro de um quarto uma vez, fui contar a história para o menino, mas eu cheguei e falei, ó, o titio veio contar uma história. Ele começou a chorar. Eu falei, então, eu estou saindo, e aí ele chorava para eu não sair. Então, eu voltava e ele chorava. Ele falou, daí, conta a história daí. Eu falei, tá bom. Saí, contei a história e fui conversar com a Vilma, psicóloga. Ela falou, como é que você abordou ele? Ah, o titio. Titio, de jeito nenhum. Ele acabou de ser estuprado pelo tio. Então, vamos rever isso, coloca uma contadora mulher e vamos ver como a situação acontece. Essas foram as pequenas coisas que nós fomos olhando e desenvolvendo e percebendo o respeito que a gente tem que ter pela criança e pela família e principalmente pelos profissionais da saúde. O Gelli falou sobre integralidade. Nós somos tratados como pedaços dentro da saúde. E não tem jeito, isso é cultural, né? O médico se forma estudando pedaços. Quando a gente entra dentro do hospital, nós somos pedaços, né? E somos a doença, não somos enxergados na sua integralidade, né? Hoje nós somos biológicos, nós somos psicológicos, né? Nós somos políticos, espiritual. Quer dizer, quando você entra dentro desse processo, se de fato a gente tivesse o cartão único, né? A gente saberia exatamente o nosso histórico e não precisaria refazer tanto exame, tantas coisas que são desenvolvidas dentro da saúde que muitas vezes impactam de uma forma assustadora na economia de um país. Outra história que me deixa encantado foi exatamente reconhecer que quando a criança diz não, ou quando a criança pede alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado com as promessas, né? Porque você está contando uma história, você está levando para o mundo lúdico, e as promessas a gente tem que ter cuidado. Nesse período, eu estava viajando para o Canadá para conhecer um hospital, The Hospital for Sick Children, e nesse hospital, que é uma Disneylandia, a criança entra e ela não tem vontade de sair, tão maravilhoso que é o hospital, eu estava conversando com uma garota, Maria Carolina, que foi a que mais nos deu lição. Era uma criança adulta que dizia o que a gente deveria fazer, o que não deveria fazer. Mas essa criança estava num processo de finitude. E eu ia ficar 15 dias fora, eu falei, Maria Carolina, eu vou conhecer um hospital, assim, legal. Ela falou, eu falei, você quer alguma coisa? Você quer alguma coisa? Ela falou, não, só volta logo. E eu falei, tá bom. A hora que eu estava abrindo a porta, ela fez assim, eu quero sim, Valdir, eu quero uma Barbie Cinderela. Eu falei, tá bom, então eu vou atrás da Barbie Cinderela. E eu fui conhecer também o The Make-A-Wish Foundation, a associação que lida com o último desejo da criança. E quando eu contei essa história para Carol, ela falou assim, você vai sair daqui agora, vai comprar essa Barbie e, de uma certa forma, veja se você consegue despachar. Eu falei, por quê? Você está prometendo uma coisa para uma criança que está num processo de finitude. Eu voltei no domingo, na terça-feira eu contava histórias,
Na segunda-feira, a Fátima, da capelania espírita, me ligou e falou, olha, Maria Carolina morreu. E eu me senti um pateta com aquele presente. Cheguei para a mãe e falei, dona Miriam, eu não sei o que fazer com esse presente. Ela falou, eu sei. Ela abriu o presente e colocou no caixão junto com a garota. Ela esperou durante 15 dias essa boneca, e sonhou com essa boneca. E definitivamente você está sim realizando o desejo dessa criança. Consciência pela saúde, pela humanização. Comprometimento, instituições e crianças, famílias e profissionais da saúde estão nos esperando. E constante, que aí a gente vê mudança na nossa atitude e na relação com o outro. Eu quero colocar aqui também um vídeo que me chamou a atenção dentro do filme Quanto Vale ou É por Quilo, do Sérgio Bianchi, onde ele traz um retrato assim, do quanto o terceiro setor talvez não deveria existir. Se de fato a gente fosse cidadão, né, se a gente não tivesse passar por essa situação da própria história. Esse pedaço do filme mostra assim a relação do quanto as nossas crianças precisam urgentemente de ajuda. Estima-se que existam de 14.000 a 22.000 entidades assistenciais, ONGs e associações em todo o Brasil. Gasta-se em aluguel, manutenção das propriedades, taxas municipais, estaduais e federais, montagem de escritórios, salários de pessoal, viagens de avião, computadores, diárias de hotéis, contas de restaurantes, táxis, mídia, propaganda, jingles, agências de publicidade. Em todo o país, apenas entre as entidades que prestam assistência a menores carentes, calcula-se que sejam movimentados mais de 100 milhões de dólares por ano. Cada criança carente corresponde, neste novo mercado, à criação de 5 novos empregos. Desde 1982, o Estado cadastra os meninos e meninas de rua. Está tudo muito bem organizado. Se houver necessidade para algum histórico no futuro, está tudo aqui. Nós temos a história de cada um, suas origens, seus dramas, seus porquês. Mas não podemos fazer mais nada. A nossa verba só dá para pagar os funcionários. Mas estamos fazendo o possível. Promovemos reuniões, debates, congressos. De acordo com esta funcionária, temos cerca de 10.000 crianças abandonadas nas ruas. Se pegássemos os 100 milhões de dólares, quantia estimada da movimentação financeira das entidades que atendem os menores carentes, e dividíssemos pelo número estimado de crianças, que são 10.000, cada uma delas receberia 10.000 dólares por ano. Com esse dinheiro, seria possível comprar um apartamento de quarto e sala para cada criança a cada 2 anos. Ou ainda, pagar estudo em escolas da rede particular até a faculdade. Esse filme me chamou a atenção e eu acabei, na época, escrevendo até um artigo, uma carta a Sérgio Bianchi, porque, de fato, o filme traz uma relação com o terceiro setor, mas de um terceiro setor que muitas vezes não é reconhecido. Primeiro, segundo e terceiro setor ainda não se encontraram, né, numa confluência, de fato, para mudar a situação do nosso país. Esse filme me chamou a atenção porque a logomarca do Viva aparecia em algum momento num dos murais. E eu escrevi dizendo, olha, acho que a gente tem também um cuidado enorme, porque no nosso processo a gente treina e capacita as pessoas para desenvolverem uma ação, e quem tiver curiosidade, na nossa web, tem diversas pesquisas mostrando a mudança de comportamento, né, do valor agregado que esse voluntário hoje traz para essa ação. Junto com o Independent Sector e o Qualibest, nós desenvolvemos uma pesquisa sobre o perfil do voluntário que nós colocamos no mercado. Ele não entra dentro de um hospital antes de passar por 9 meses de informação, uma gravidez. E hoje nós percebemos que a hora qualificada que ele entrega
estão sofrendo resultados extraordinários, que a criança se alimenta melhor, ela se comporta melhor, ela entende, e ressignificando, alguns médicos estão ressignificando o seu espaço. Inclusive, tem um médico que transformou a sala de cirurgia na festa do sapo. Ou seja, as crianças vão felizes para um procedimento, entendendo e empoderadas da sua situação. 2001 foi o Ano Internacional do Voluntário. Esse ano, em dezembro agora de 2011, nós teremos uma pesquisa referenciando há 10 anos atrás. Nós vamos entender o que mudou nesse país e como as ações voluntárias, de fato, tão organizadas, estão mudando a nossa sociedade. O que a gente faz conta? A gente atende, em média, mais de 90 mil crianças, mais de 45 mil famílias, e envolvemos mais de 25 mil profissionais da saúde. Estamos hoje em 85 hospitais no Brasil e mais de 1.300 voluntários atuantes. A hora qualificada também é valorada. Se a Associação Vive e Deixe Viver tivesse que receber dessas pessoas, a doação delas seria o equivalente a 6,5 milhões na última pesquisa que nós fizemos. Eu queria deixar aqui uma reflexão. Todos vocês vão morrer um dia. Eu também. E foi essa a pergunta que um garoto me fez no hospital. Eu vou morrer, tio? Nessa questão, todo mundo vai. Mas naquele momento a gente contou uma boa história. A saúde ainda nos enxerga como pedaços. Juntar tudo isso talvez seja o ato mais importante. Entender o ser humano na sua totalidade. Então eu deixo uma reflexão. Queremos, se morrer de súbito, que bom, né? Mas se a gente quiser morrer de uma outra forma, até sem dor a gente pode morrer. Eu quero deixar essa reflexão aqui. Somos pedaços ou queremos a integralidade? Ou queremos ser tratados como coisas? Fecho com esse pedacinho do filme do Sérgio Bianchi. Maria Antônia do Rosário era viúva, morava na Rua dos Ferradores. Sábia administradora de seus negócios, gostava de comprar a preços baixos e revender sua mercadoria com bons lucros. Seu capital de investimento não era grande, por isso o que fazia era apenas pequenos negócios. Quanto quer pelos dois? 50 mil reais por ela, 70 mil reais por ele. Não, não quero. Menos coisificação e mais humanização. Muito obrigado.